Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixa o like no vídeo e me segue também lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos para mais um vídeo. Que Deus abençoe esta segunda-feira. São Paulinos e São Paulinas, voltamos porque temos muitas novidades. Fique até o final desse vídeo para você ficar 100% atualizado. E já vamos lá com a notícia da tarde. Temos duas notícias importantes, uma de saída e uma de chegada. Vamos começar com uma notícia que para mim é muito boa. O interesse do Red Bull Bragantino no atacante Rodriguinho, meio atacante Rodriguinho, jogador que para mim nunca se mostrou aí na altura do São Paulo Futebol Clube. Ele é um meia que só toca a bola para trás, não arma as jogadas, finaliza, mas não é aquele cara que finaliza, por exemplo, o Pablo Maia é volante, finaliza melhor que ele, na minha concepção. Um meia, como é da função do Rodriguinho, tinha que armar jogadas, tinha que ter um passe um pouquinho mais refinado, e vocês podem olhar o jogo do Rodriguinho, não é implicância minha não. Ou ele toca para o lado e para trás, ou ele chega na linha de fundo e cruza. Para isso tem um lateral e para isso tem um volante. O meia tem que ser um cara diferente. O lateral vai cruzar, o volante vai ficar ali tocando para o lado, tocando para trás e marcando. Para o jogador da função, a gente espera uma jogada diferente, uma criação, uma finalização diferente, uma assistência, e não veio isso do Rodriguinho em muitos minutos que ele teve, principalmente em 2025. Então eu já estava muito feliz com a notícia dele indo para o Botafogo, e agora estou muito feliz também com o interesse do Bragantino, porque quando o Bragantino chega, os caras costumam contratar, principalmente jovens jogadores. Então que o Rodriguinho seja feliz em outro clube, o contrato dele se encerra essa temporada, então seria um momento ideal. O Bragantino é uma equipe que tem um poderio financeiro, então São Paulo pode aí evitar um calote como, por exemplo, do Botafogo. Então eu acho que é uma situação muito boa, independente aí dos valores que ainda não foram divulgados. Eu aceitaria uma proposta sim pelo Rodriguinho, e que, como eu falei, que seja feliz onde ele quiser, menos no São Paulo. Deixem aí nos comentários as suas opiniões. Uma outra informação rápida: o atacante Rigoni está indo para a equipe do Belgrano, clube a qual ele foi revelado, né? Quando surgiu nos profissionais, ele jogou no Belgrano, depois rodou o mundo, né? Jogou no próprio São Paulo, mas tinha jogado em Zenit, jogou no Elche da Espanha. Agora está retornando à sua equipe, né? O Rigoni, que de 2025 para 2026 não teve o seu contrato renovado. Então, mais um jogador do São Paulo que está agora acertando com outra equipe. Boa sorte aí pro Rigoni no Belgrano, um jogador que eu particularmente gosto, né? Infelizmente acabou não dando certo nessa segunda passagem, mas que dê certo lá na equipe do Belgrano, uma equipe de muita tradição do futebol argentino. E agora vamos para a notícia do dia de contratação, galera. Uma notícia de última hora, você está acompanhando primeiro aqui, não tá vendo em nenhum outro lugar. Daqui a pouco seu celular vai chover com essas mensagens que a gente está trazendo agora, mas primeira mão a gente está trazendo o interesse do São Paulo no atacante Jefinho do Botafogo, jogador de beirada, posição que o São Paulo está procurando, 26 anos de idade. Vamos explicar tudo o que está acontecendo com o Jefinho para você entender. Como eu disse, o jogador está com 26 anos de idade, mas está fora do planejamento do Botafogo. Ele que surgiu no Resende, depois jogou uma baita temporada de 22, ali 23, com a equipe do Botafogo, e foi negociado com o Lyon, que é a mesma equipe, é uma equipe que pertence ao grupo do John Textor, né? Chegou lá, acabou não tendo tantos minutos, tantas oportunidades, voltou primeiro emprestado ao Botafogo e depois acertou a sua permanência de maneira definitiva. Só que acabou sofrendo com lesões na última temporada e perdeu totalmente o espaço, tanto que ele está fora do planejamento para a temporada de 2026, mesmo tendo chegado um novo treinador, né? Martim Anselmo chegou, o Jefinho não faz parte do planejamento. O jogador estava sendo emprestado a uma equipe do futebol chinês, só que São Paulo e Santos estão atravessando um negócio. Santos tentando contratar de maneira definitiva, o que é interesse maior para o Botafogo, tá bom, galera? Então o Santos deu um passo maior do que o São Paulo, e o São Paulo, obviamente, tentando um empréstimo. O contrato do Jefinho vai até 2028, até o final de 2028, o que obviamente possibilita um empréstimo. O Botafogo ainda naquelas tratativas, interessados no próprio Rodriguinho, no Ferrarese, no Pablo Maia, tá na mesa com o São Paulo, e o Jefinho é um nome. A gente já discutiu muitos outros nomes do Botafogo durante muitos dias desde dezembro. David Ricardo, Vitinho, Marlon Freitas, Savarino, Matheus Martins, e agora o Jefinho é a bola da vez, tá bom, galera? Mas, como eu disse para vocês, tem outros clubes na parada. O negócio com o clube chinês já estava encaminhado, o jogador estava sendo emprestado
a esse clube que até o momento ainda não foi revelado. E aí São Paulo e Santos analisaram e estão tentando atravessar o negócio, só que cada um com a sua estratégia. Como eu disse para vocês, o Santos de uma maneira definitiva, só que o Jefinho, pelas informações que eu obtive rapidamente aqui, o Jefinho não chegaria para ser um pilar do time, até porque o Santos contratou o Gabigol agora, já tem o Neymar, o Rollheiser, o Barreal, tá chegando o Rony, né? Então vai ficar um ataque que vai ficar difícil ali para disputar posição. Já no São Paulo seria um negócio de empréstimo, mas que o Jefinho teria mais minutos. Essas foram as conversas que o staff do jogador ouviu e que o jogador está neste momento analisando. Vai dar certo? Não vai dar certo? A gente não sabe, mas o interesse está na mesa. São Paulo tá de olho aí no Jefinho. Ele, como eu disse para vocês, sofreu com algumas lesões nas últimas temporadas aí. O jogador que, apesar da pouca idade, nem tem jovem, 26 anos, acabou de completar, em dezembro ele completou 26 anos, ainda tem muita lenha para queimar, precisa atingir aquele nível que, para quem viu o Jefinho em 22 e 23 com a camisa do Botafogo, sabe que foi um baita jogador, não à toa foi vendido aí, negociado com o Lyon, né? Um grande jogador pela ponta, muito rápido, muito veloz, de 1 contra 1, mas que precisa encontrar o seu melhor futebol. É um nome interessante, como eu disse para vocês. Se tiver em forma, eu acho que o Jefinho pode, com certeza, ser uma grande alternativa de velocidade para a nossa equipe nesta temporada. Vai ser titular? Não vai ser titular? Isso aí a gente não sabe, né? Tem contratações que a gente olha e fala, não, esse cara vai chegar para jogar. Tem outros que falam, não, esse chega para compor elenco, né? A gente falou do Danielzinho. Chegou? Eu acho que ele vai ser um jogador para elenco. A gente falou sobre o Coronel, vai brigar por posição. Neste momento não chega para ser titular. Lucas Ramon pode brigar por posição na lateral. São as contratações que São Paulo está fazendo. Alan, eu já acho que poderia chegar para ser titular. Agora, o Jefinho, no ataque, eu acho que ele é um jogador que tem características que o São Paulo precisa e pode sim ser um titular do nosso clube. É um jogador que, como eu falei, apesar de sofrer com a parte física, se tiver bem treinado, o que é de fato aí uma situação difícil no São Paulo, né? Porque a parte física do São Paulo é um problema muito grande, né? A gente viu aí na última temporada 70 ausências no ano, né? Então é de fato muito difícil. Mas eu acho que valeria o investimento no Jefinho, um investimento assim entre aspas, né? Porque seria um empréstimo, né? Então essa contratação por empréstimo, ela te permite, o jogador não é seu, ele vai ficar durante uma temporada. Então se ele não for bom, ele volta para outro clube, acerta com uma outra equipe, ou se ele realmente quiser ficar, se o clube quiser fazer esse investimento, aí sim. Mas eu acho que vale o risco pelo Jefinho. Sinceramente, eu acho que vale o risco. É um jogador que tem essa característica de velocidade e de drible, de 1 contra 1, e o São Paulo está precisando disso. Tem o Ferreirinha, tem o próprio Luca, né? Mas o Luca, na sua característica, tentando chegar no profissional e tentando se firmar como titular. Já o Ferreirinha é aquele jogador que joga um jogo bom ali, depois fica uns 4, 5 sumidos, aí depois volta, mas não se firma como titular. Então, para a posição, eu acho que o São Paulo tinha que ter assim aquele cara que é intocável, né? Então, para os jogos decisivos, para os clássicos, para os momentos aí de mata-mata, São Paulo precisa de um jogador que vai chamar a responsabilidade em jogo grande. É o Jefinho? É outra peça? Não sabemos, né? Mas nas condições financeiras que o São Paulo reúne neste momento, eu acho que vale aí a tentativa, tá bom, galera? Vai ter gente que vai discordar, vai ter gente que vai concordar, mas o Jefinho é a bola da vez e como eu disse para vocês, vocês estão vendo em primeira mão aqui no canal. Daqui a pouquinho isso aí vai começar a noticiar, principalmente pelo interesse do Santos, que neste momento é um pouquinho mais forte do que o São Paulo, até porque é um interesse de maneira definitiva. O Botafogo, como o jogador está fora do planejamento, vai analisar com carinho, mas o Botafogo também está na mesa aí com o São Paulo por toda a negociação que já vem se estendendo, já vem se arrastando, né, há pelo menos aí 20 dias. Então, são situações aí que serão resolvidos, obviamente, nesta próxima semana, mas vamos aguardando aí no mais as cenas dos próximos capítulos. São Paulo, que como eu disse para vocês no último vídeo, se prepara para o início do Campeonato Paulista ainda nesta semana. A gente estreia no dia 11, né, nesse próximo fim de semana, contra a equipe do Mirassol. Na terceira rodada já tem clássico contra o Corinthians. São Paulo que está fazendo a pré-temporada bem diferente do que foi em 2025, né? Para quem não se lembra, a pré-temporada de 2025 foi lá nos Estados Unidos, então envolveu logística, envolveu marketing, envolveu 2 partidas lá nos Estados Unidos, enquanto a temporada de 2026 está iniciando no centro de treinamento de Cotia, né? Então, um planejamento caseiro, mais econômico, a gente sabe disso, mas quem sabe não dá certo, né? Vamos torcer para que sim.
Então, rapaziada, durante toda essa semana ainda teremos muitas novidades sobre essas possíveis chegadas, saídas, São Paulo fazendo sua logística para estrear no Campeonato Paulista, e você que acompanha o canal Alemão SPFC todo dia vai a todo momento saber as novidades. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve para você não perder nenhum vídeo. Fechou, rapaziada? Dá aquela moral para o nosso trabalho, deixando o like, deixando os comentários sobre os assuntos que a gente falou. Fiquem com Deus, grande abraço, valeu!